Olá, amigos, espero que estejam bem. No bloco anterior, falava dos princípios e dos valores, falei acerca do respeito da diversidade. Nesse bloco, nós vamos começar a falar dos direitos que este código estabelece. E os direitos aqui que ele estabelece aos servidores, enfim, todos os colaboradores dentro do TRE. O artigo 7º ele faz questão de frisar quais são esses direitos. Então veja lá no inciso 1. É direito trabalhar em local adequado que preserve a integridade física, moral e psicológica. Nós não podemos ter a questão relativa ao abuso, né? Ou melhor, o assédio moral. Tudo isso, portanto, deve ser vedado nos ambientes do TRE, seja pela chefia, pelos juízes em relação aos servidores, pelos membros do TRE também. Tudo isso é uma garantia, né? Um direito daqueles servidores. 2, que também é importante, é direito. Ter acesso aos meios de condição de trabalhos dignos, eficazes, seguros e compatíveis com o desempenho das atribuições do cargo. Então ele tem que ter acesso a esse meio de trabalho, tem que ter trabalho, condições dignas de trabalho, né? Local, tudo isso deve nortear, portanto, o espírito do código, equipamentos, ambiente, né? Local de trabalho, tudo isso tem que estar bem tranquilo, não pode ser um local de trabalho insalubre. Às vezes acontece de serem colocados determinadas zonas eleitorais em pontos realmente insalubres, às vezes acontece. 3, vamos tomar. Esse eu acho muito importante, ser comunicado previamente pela chefia imediata sobre a exoneração do cargo em comissão ou dispensa da função comissionada, bem como de alteração de lotação ou remoção por interesse da administração. Então, se você for removido na qualidade de servidor, ele tem que comunicar previamente. Por que essa comunicação? Justamente para evitar que você fique numa situação vendido, né? Mesma coisa a exoneração de cargo em comissão, você está ocupando cargo em comissão há anos. Aí um belo dia ele te exonera sem ter feito nenhuma comunicação prévia. Você não tem direito a permanecer no cargo, em comissão, você não tem direito a permanecer na função de confiança, ou função gratificada. Mas é um mínimo de respeito que se deve ter ao servidor, comunicá-lo previamente. Olha só, daqui uns 10 dias eu não vou ter mais interesse. O servidor não tem que ficar sabendo pelo diário oficial. Esse é um dos pontos bem interessantes. Da mesma forma, quando ele fala também de remoção. Inciso 4. Ele também tem que ser comunicado previamente sobre a indicação para integrar comissão ou grupos de trabalho ou designações para atividades extraordinárias fora da sua unidade de origem. Então ele tem que fazer, portanto, integrar um grupo de trabalho, ele tem que fazer um trabalho lá em Brasília, no TSE. Ele tem que saber com antecedência. Você não pode impor ao servidor. Às vezes ele tem compromissos particulares que ele precisa agendar. Eu não estou querendo dizer aqui, e repito, que se sobreponha o interesse público, privado sobre o público, não é isso. Mas apenas que a administração pública precisa ter uma certa coerência quando der essas atividades aos indivíduos, ou quando promove remoção, ou quando promove, portanto, a exoneração de cargo em comissão, ou dispensa de função gratificada. É isso que ele estabelece. É direito também do servidor participar de atividades de capacitação e treinamentos necessários ao seu desenvolvimento profissional. Ou seja, eu quero um servidor adequado, eu quero um servidor capaz, eu quero um servidor profissional. E nada melhor do que um servidor capacitado, que sempre faz os cursos, sempre sabe, portanto, ter acesso a essa informação. Tudo isso é importante. 6º, ter respeitado o sigilo das informações de natureza pessoal, o princípio do contraditório e a presunção de inocência. Gente, isso é importante demais. As informações de caráter pessoal devem ser respeitadas. É inegável. Eu não estou aqui discutindo a questão relativa à lei de acesso à informação.
É claro que as informações relativas aos rendimentos do servidor, essas devem ser disponibilizadas. Mas eu não posso disponibilizar o número de documento dele, eu não posso disponibilizar o número de dependente, eu não posso disponibilizar o número o endereço dele. Então, há uma série de informações que são de caráter sigilosos que elas devem permanecer sigilosas. E é isso que ele estabelece aqui no artigo 7º, inciso 6º. Da mesma forma, tem que garantir, não precisava nem constar aqui, porque a Constituição diz o princípio do contraditório e da presunção de inocência. Se a esse servidor é lançada uma determinada acusação de que ele praticou um ilícito, eu tenho que presumir ele inocente até prova em contrário, ou melhor, até decisão administrativa em contrário. E nessa presunção eu tenho que respeitar o contraditório e a ampla defesa sempre. Isso serve para todos nós, é princípio. Às vezes até para algumas pessoas que você achava que não deveriam ter, mas elas têm. E princípio a gente tem que defender mesmo quando eles não nos agradem. Em alguma situação, contraditório e ampla defesa não nos agradam, mas nós temos que defender ele. 7. Estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor ideias, pensamentos e opiniões, inclusive sobre aspecto controverso em instituição processual. Então você tem que ter a possibilidade de manifestar junto aos seus chefes, junto aos seus colegas, junto aos seus subordinados, inclusive colocando o seu ponto de vista, tudo com o objetivo de quê? De que seja possível uma decisão mais adequada sobre o aspecto de interesse da coletividade. Essa é uma das formas mais interessantes de você valorizar o servidor, é permitir que ele faça parte da decisão. Valorizar servidor não é só conceder a ele aumentos e benefícios. Valorizar esse servidor é fazer com que ele se sinta parte importante e integrante na solução e na condução da coisa pública. É fundamental a gente sempre pensar. A questão hoje da chefia, hoje ela mudou muito. Bem, inciso 8º, ser tratado com equidade nos sistemas de avaliação, seja de desempenho individual para promoção e progressão, ou de suas competências, bem como ter acesso a informações a ele inerentes. Ou seja, eu tenho que ser tratado com critérios de igualdade. Não pode ter diferenciação para A, B, C ou D. Então o tratamento tem que ser igualitário. Isso decorre da regra da isonomia, que é constitucional, e aqui ele reitera isso. Receber tratamento isonômico da sua chefia, mais uma vez ele reitera isso, especialmente quanto à distribuição de tarefas, indicação de atribuições extraordinárias, plantões e oportunidade de participação em cursos e ações de capacitação. Então, tanto os ônus quanto os bônus e cursos de capacitação são bônus, eles devem ser distribuídos de forma igualitária. Eu não posso, na qualidade da chefia, só designar um determinado indivíduo, eu tenho que, portanto, designar os vários indivíduos, nem que para isso eu estabeleça determinados sistemas de rodízio para que possibilite, portanto, um adequado aproveitamento de todos os servidores no âmbito do TRE. Então vejam que esses são os direitos. Nós falamos dos valores, dos princípios, dos valores, falamos dos direitos dos servidores e entramos agora nos direitos. É importante quando a gente fala de direito, porque vocês já estudaram a Lei 8.112, o artigo 117 e 118, eles falam dos deveres dos direitos e deveres dos servidores. Inclusive fala do que é proibido ao servidor. Então aqui ele traz também a questão bem interessante sobre esses servidores. O artigo 8º, o que os servidores do TRE devem se comportar, como deve ser o comportamento dos membros, dos servidores do TRE. Então não basta só a observância do artigo 116, 117, que fala das proibições, da Lei 8.112. É preciso também observar o que está aqui no artigo 8º. Olha só o que ele diz. Ele tem que resguardar
conduta pessoal, a integridade, a honra e a dignidade de sua função pública, agindo em harmonia com os compromissos éticos assumidos nesse código e com valores institucionais. Não é só a sua conduta no exercício da sua atividade, a sua conduta pessoal também deve ser reta, harmônica, né? Que seja compatível. Por quê? Porque nós analisamos lá atrás o objetivo do tribunal, preservar a imagem do tribunal, é o objetivo do Código de Ética, preservar a imagem do tribunal. Um servidor que, de alguma forma, tem uma conduta pessoal totalmente nefasta, contrária aos interesses, é claro que ele deverá ser, não pode compor esse tribunal, não é aconselhável, né, esse tipo de conduta. Veja o 2, desempenhar a tempo e com qualidade as atribuições do cargo ou função que exerça, em especial durante situações de atraso ou desconforto ao eleitor que possam prejudicar a imagem institucional, ou seja, fazer de tudo para cumprir o princípio da celeridade, que o eleitor seja atendido de forma mais célere. Vejam, no mês de maio, para vocês terem uma ideia, no âmbito da Justiça Eleitoral, é um mês muito complicado, porque é um mês que fecha o cadastro eleitoral logo no início. Até maio, no mês da eleição, é quando as pessoas têm que regularizar a sua situação para que elas possam votar nas eleições em outubro. Se elas não regularizarem essa situação, elas não podem votar. Então, o que acontece? Em maio, a Justiça Eleitoral fica apinhada de gente. E essa é uma das medidas que mais todo ano, as pessoas criticam a Justiça Eleitoral porque não tem pessoal suficiente. Por outro lado, a Justiça Eleitoral diz o seguinte: as pessoas deixam tudo para a última hora, a gente faz campanha e ninguém volta. É verdade. Mas, de toda sorte, não há dúvida de que o Código de Ética busca isso, justamente que ele tenha que desempenhar essa atividade com qualidade. Eu não quero que se crie esse desconforto. É natural que as pessoas vão deixar para a última hora. E aí eu tenho que adotar as medidas, claro, dentro do possível, que sejam necessárias a impedir essa situação. 3, está lá no artigo 8º, ser probo, honesto, reto, leal e justo, escolhendo sempre, quando estiver diante de mais de uma opção legal, a que a melhor atenda à ética e ao interesse público. Olha só que interessante. Se ele tiver duas opiniões, nunca basta ele verificar se é legal ou ilegal. Não basta ele ver se é honesto ou não. Ele tem que optar pela opção, né? Ele tem que optar por fazer aquela escolha que seja que atenda mais ao interesse público, né? Essa que tem sempre que ser observada. Atenda à ética também dentro do serviço público. Bem, inciso 4. Apresentar sempre que solicitado as informações que o Conselho Permanente de Ética fizer. Nós vamos falar do Conselho Permanente já. Tratar as autoridades, colegas de trabalho, superiores, subordinados, usuários do serviço público e demais pessoas com quem se relacionar em função do trabalho, com urbanidade, cortesia, disponibilidade, presteza, atenção e sem qualquer espécie de preconceito ou distinção, respeitando a capacidade e as limitações de cada um, bem como as diferenças de qualquer natureza. Aqui dizendo que você tem que ter educação com as pessoas, basicamente isso. 6. Resistir a expressões superiores e hierárquicos de servidores, de colaboradores, de contratantes, de advogados e outros que visem obter vantagem ou favorecimentos indevidos. Então, se de alguma forma um advogado, qualquer pessoa, está querendo obter de você uma coisa indevida, você tem que resistir a essa pressão. Você pode, inclusive, adotar os mecanismos legais para fazer essa comunicação e impedir que o intento dessas pessoas seja atingido. 7. Evitar posição de intransigência perante a chefia, o colega de trabalho. Você tem que respeitar quem pensa diferente. Comunicar imediatamente seus superiores sobre todo e qualquer ato contrário ao interesse público. Também é um dever seu, Você tem que trazer isso de forma muito clara. Inciso 9, esse é bem interessante.
apresentar ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício do cargo. Ah, não pode usar saia? Não, não é isso. Você tem que utilizar uma vestimenta adequada considerando o ambiente de trabalho que você está. É um ambiente, claro, que merece esse respeito. Então é fundamental. Não vou poder trabalhar de bermuda no âmbito do TRE. Mas talvez numa zona eleitoral, se assim for permitido pela chefia, não vejo problema, dependendo da situação. Imagine, você vai trabalhar num recadastramento eleitoral, numa praça, 40 graus, a sombra, não tem como botar ar-condicionado. É justamente como uma forma de você permitir um acesso maior à população para fazer a revisão do eleitorado. Não veria nenhum problema que o servidor estivesse transitando, trabalhando de bermuda. Não é também short, é bermuda, né? Então há essa característica aqui bem clara também. Bem, ele tem uma função também dentro do servidor, é dever dele empenhar-se para se desenvolver profissionalmente. Para ele se desenvolver profissionalmente não é só para fins dele ter progressão e promoção, não, mas para uma melhoria da qualidade do serviço. Ele tem que disseminar as informações que ele obteve através de cursos para os quais ele foi liberado a ser feito pelo próprio trabalho, né, pelo próprio TRE, para os demais colegas. Então ele tem que disseminar essas informações. Ele tem que adotar atitudes e procedimentos objetivos e imparciais, né? Ou seja, não posso adotar posições, eu tenho que ser imparcial nessas situações. 14. Manter o sigilo de informações confidenciais, como eu já disse. Várias informações que você, na qualidade de servidor do TRE, tenha acesso são confidenciais e essas informações devem ser mantidas. Você tem que facilitar a fiscalização de todos os serviços por quem de direito, ou seja, os partidos políticos. Os partidos políticos, eles têm o direito de fiscalizar e você tem o dever de facilitar essa fiscalização. Você tem que manter a neutralidade político-partidária, nós já tivemos a oportunidade de falar, religiosa e ideológica no exercício das suas funções. Desempenhar todas as atividades com responsabilidade ambiental, né? É importante, isso surge uma tendência muito importante. E você tem que motivar todas as decisões, todos os seus despachos, né, para entender por que você está adotando dessa forma. Pois bem, então vejam que nós falamos aqui dos deveres. E agora nós vamos falar das vedações. Quais são as vedações dadas aqui por esse código? As vedações estão no artigo 9º. Ele estabelece: é vedado aqueles abrangidos por este código, sem prejuízo da observância das demais proibições legais e regulamentares. Aí vem lá o inciso 1. Praticar ou compactuar com ação ou omissão, direta ou indiretamente, ato contrário à ética ou ao interesse público. Em regra, meus amigos, o artigo 9º, ele vai trazer aqui, de todas as condutas, questões relativas a condutas que não podem ser adotadas pelo servidor. E essas aqui do artigo 9º são bem importantes porque elas visam reduzir aquela subjetividade que nós analisamos como objetivos do Código de Ética. Então essas condutas aqui, elas vão discriminar o que efetivamente vai ser considerado como violação ao Código de Ética. Diria a vocês que é um dos pontos mais importantes do artigo 9º. Então vejam aqui, apenas para ilustrar alguma dessas condutas. Vejam lá a do inciso 10. Manifestar-se em nome do tribunal, quando não autorizado e habilitado para tal. Então, se você é servidor do TRE e vem um jornalista e quer obter uma entrevista com você, você não pode dar entrevista. Você tem que ter autorização do TRE para se manifestar em nome do tribunal. Eu tenho que preservar a imagem. Se você, de repente, faz uma pergunta que você não sabe, que você não pode responder,
Como bem sabem, embora você seja servidor do TRE, as matérias de cunho jurisdicional são de atribuição do juiz. Se um indivíduo te faz uma pergunta de atribuição, de característica de cunho jurisdicional, você não pode responder. Nem mesmo o juiz, dependendo da questão, ele pode responder, mas ele está garantido pela LOMAN, e a LOMAN estabelece, né, o juiz não pode se pronunciar sobre caso que ele deva conhecer ou que ele venha conhecer, há, portanto, sempre essa regra. Né? Não pode divulgar informação gerada, adquirida, utilizada ou armazenada pelo tribunal. Então, todas aquelas informações, por exemplo, os cadastros dos eleitores, não podem ser divulgados livremente. É preciso, portanto, que esse cadastro ele seja respeitado. Né? Ele tem que cooperar, né, deveres cooperar com qualquer organização que atente contra a dignidade da pessoa humana e valores institucionais do TRE. Então é vedado, ele não pode cooperar, sob pena de isso caracterizar, portanto, essa violação ao Código de Ética. Veja o inciso 20º, por exemplo, manter sob sua subordinação hierárquica, direta e indireta, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até 3º grau, independentemente se ele está ocupando cargo em comissão ou não, independentemente do nepotismo. Nepotismo é isso, é eu colocar um parente para ocupar um cargo. Aqui não estou botando parente nenhum. Eu estou mantendo, portanto, a minha esposa ou o meu primo não, o meu tio, o meu sobrinho, a minha irmã. Nessas situações, não pode. Ah, por que o primo não pode? Porque o primo é parente de 4º grau. E aqui a restrição é até o 3º grau. Então é importante a gente sempre lembrar dessas regras do que é vedado. Tá? Finalmente, é importante a gente sempre destacar a questão relativa aos presentes. O que é o presente? Está lá no inciso 22 do artigo 9º. Receber favores de qualquer natureza de pessoas físicas ou jurídicas de forma a permitir situação que possa gerar dúvidas sobre a sua probidade e honorabilidade. Pois bem, você não pode receber presente de jeito nenhum. Diz, inclusive, o parágrafo único. Para os fins do inciso 22, não serão considerados presentes os brindes institucionais, que não tiverem valor comercial. Então, se você recebe caneta, agenda, chaveiro, sem problema nenhum. Isso é brinde, brinde tá beleza. Também aqueles que forem distribuídos a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou festas comemorativas, desde que não ultrapasse a 5% do vencimento básico do cargo de técnico judiciário do tribunal. Então também ele estabelece aqui um limite de valor, 5%. Então você não pode receber, sem sombra de dúvida, né? Você pode receber aqueles bens que forem distribuídos com título de cortesia, um calendário, né? O calendário até se insere no caráter de brinde, mas enfim, um calendário. Você pode receber até uma agenda, sem nenhum problema, que pode se inserir ou não na qualidade de brinde. O fato é, a pessoa que estiver lhe concedendo essa doação, lhe dando esse presente, ele não pode ter nenhum interesse em qualquer tipo de situação que você vai definir, sob pena de ficar caracterizado esse conflito de interesses, tá bom? Nesse bloco, a gente fica por aqui. Um abraço.